francês sem depender do tradutor. Esse é o tema da nossa live de hoje. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Aline, eu sou professora de francês desde 2017 e para você que deseja falar o idioma para o seu dia a dia, para trabalho, para viagens, você está no lugar certo. E estamos aqui para mais uma live de francês em que eu te apresento muito conteúdo para que você, enfim, consiga se comunicar com as pessoas no seu dia a dia com clareza, para que você possa ter segurança no momento de você falar com as pessoas e se olhar no espelho e falar: é garota, é garoto, valeu a pena estudar, porque nada melhor do que a gente estudar e conseguir entender e falar com as pessoas no dia a dia, né, Spa? E é uma grande realização quando você começa do jeito certo e quando você, enfim, alcança o seu objetivo. Então seja muito bem-vindo. Bonsoir. Umas pessoas falando bonsoir, outras bonjour. Então bonjour para quem está no Brasil, bonsoir para quem está na Europa, em outro país em que estamos com 4 ou 5 horas de diferença, né? É muito gratificante estar aqui com você para poder te ensinar muito conteúdo de francês. E o meu objetivo para a nossa aula de hoje é que você fale francês sem precisar o tempo todo do Google Tradutor. Porque, vem cá, não tem nada pior do que o tempo todo a gente ficar pegando o nosso celular para ficar pesquisando aquilo que as pessoas estão falando com a gente, certo? Porque se você parar para pensar, a comunicação, ela acontece na hora, no momento. Então imagina se chega uma pessoa e faz uma pergunta simples para você, como por exemplo, bonjour madame, quelle heure est-il s'il vous plaît? E aí você fica, nossa, meu Deus, o que essa pessoa falou? Chile? O que é isso de Chile? Quelle heure? Nossa, nunca ouvi falar disso. E aí a sua cabeça fica toda bagunçada, porque você fica, meu Deus, o que foi isso que ela perguntou e como que eu vou responder? E a comunicação é assim, não tem como a gente pegar o celular e pesquisar, tentar adivinhar o que o outro falou para depois você responder. Mas se você começa a estudar do jeito certo, você consegue entender as pessoas que estão ao seu redor, entender tudo que elas estão falando contigo e você também consegue responder de maneira assertiva. Porque quando você faz isso, você vai para outro patamar. Porque é dessa forma que a nossa construção de frases, de diálogos, vai sendo desenvolvida. E é assim que se constrói o processo de aprendizado. Então, se você quer falar francês sem medo, sem bloqueio, você quer conseguir entender as pessoas de verdade no seu dia a dia, você precisa se dar conta disso. Porque a partir do momento em que você começa a falar, você vai soltando a língua, né? A gente vai soltando a língua, a gente vai utilizando aquele vocabulário que a gente tem e a gente vai aprimorando. Porque o lance de tudo tá aí. Para quem já fala um pouquinho, aprimorar, e para quem ainda não conhece a língua francesa, para quem está começando agora, começar realmente do jeito certo para avançar. E quem aqui é iniciante? Digita aqui nos comentários para mim, quem está começando a aprender francês agora? Digita aí nos comentários, deixa eu ver quantos iniciantes, quantas pessoas que já estão no processo, já estão no nível intermediário, ou quantas pessoas que já falam francês. Deixa eu ver uma base aqui, né? Digita aí nos comentários se você é iniciante ou se você já fala francês e deseja aprimorar. Eu lembro direitinho, gente, quando eu comecei foi muito bacana, porque eu estava realizando um grande sonho, né? Começar a aprender a falar francês, mas eu nem imaginava que eu ia me desenvolver tanto e nem que eu ia ser professora. Então tudo é um processo, né? E eu quero dizer para você que está começando agora que a gente precisa sim partir de algum ponto. E a gente precisa saber também para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, quais são
os nossos objetivos. E lembre-se sempre de colocar também o francês na sua vida, fazer uma boa imersão no idioma, porque enquanto estudantes a gente precisa desenvolver uma série de práticas que vão nos trazer resultado. E esse processo é muito bom. Mas só que, infelizmente, nós, enquanto adultos, nós não sabemos aproveitar direito o processo, porque a gente fica muito centrado no resultado final, nesse par. Às vezes a gente se concentra demais na onde que a gente quer chegar, por exemplo, lá no nível C1, C2, e às vezes a gente esquece de aproveitar o processo. E deixa eu te falar uma coisa, o mais bonito é o processo. Sério. Porque quando você olha para trás, quando você olha a sua caminhada, você consegue ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você aprendeu. E falar francês sem ficar utilizando o Google Tradutor é o nosso objetivo. Eu sei que, a princípio, para quem está começando agora, às vezes a gente vai ter que pesquisar alguma palavra que a gente não conhece, alguma frase que às vezes a gente quer criar, mas a gente não tem o conhecimento de tudo ou da construção. Então a gente realmente precisa pesquisar. Mas, com o passar do tempo, no decorrer dos meses, tudo vai ficando mais fácil, porque você vai se familiarizando com o idioma. E ao se familiarizar com a língua, você vai tendo muito mais facilidade no processo, com as regras que você precisa aprender, com as expressões do dia a dia que as pessoas falam, mas que às vezes você tem dificuldade de formar as suas próprias frases. As coisas vão facilitando para você. Mas a gente precisa começar de algum lugar, né? A gente precisa começar. Então a gente precisa olhar também para o nosso caminho, né, para a nossa trajetória com muito mais carinho. Cada um tem um processo de aprendizado, cada pessoa passa por uma fase, certo? E é legal a gente pensar que nós estamos no tempo certo, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Porque às vezes você faz uma comparação e você olha para o outro e diz, nossa, mas Beltrano começou junto comigo e ele está muito à frente. Eu não consigo entender as coisas que Beltrano fala. Ou às vezes, você olha para você e fala, nossa, caraca, meu Deus do céu, eu tô muito lento, cara. Eu tô muito lenta para aprender. Ou tem aqueles casos que as pessoas olham para si mesmas e falam, nossa, eu tô muito adiantado, né? Essas pessoas aqui estão ficando para trás. São várias situações. Só que você precisa olhar para si e dizer, eu estou no caminho certo. Eu estou exatamente onde eu deveria estar. Porque quando você faz essa reflexão, você consegue seguir tranquilamente com o seu processo no aprendizado de francês. Você não precisa correr, você não precisa ter tanta pressa. E na medida que o tempo vai passando, você vai evoluindo, você vai aprendendo as palavras, você vai aprendendo novas expressões e de repente você já está começando a construir as suas frases sozinho, sozinha, e não tem nada melhor, não tem nada mais gratificante do que isso. E aí você está ali em uma aula online e o seu professor fala, mes félicitations, oui, nossa, meus parabéns, você falou muito bem o francês, oui. E isso é tão legal quando a gente recebe um elogio, né, do nosso professor, da nossa professora, de ver que a gente está caminhando, a gente está aprendendo. Quando eu estou em aula com os meus alunos, eu costumo dizer, olha, você viu o quanto que você evoluiu? Mas na maioria das vezes, eles mesmos falam, nossa, prof, não acredito que eu estou conseguindo entender isso que você está falando. Meu Deus, eu consegui entender uma aula toda em francês, eu nem pesquisei nada aqui para poder participar da dinâmica, não pesquisei nada, eu fiz do meu jeito. E se assustam porque sim, estava certo. E mesmo quando não está certo, a gente aceita o processo, porque os erros fazem parte da nossa jornada. E nós, enquanto adultos, nós precisamos aceitar isso. Porque é preciso errar para aprender. Se você errar,
É sinal de que você está aprendendo, é sinal de que você está no caminho certo. E é tão legal quando você tem uma pessoa ali o tempo todo acompanhando o seu processo de aprendizado, uma pessoa te dizendo, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas não o tempo todo também, né? Mas é sempre bom fazer os ajustes na nossa fala, os ajustes na nossa comunicação. Para quê? Para que a gente consiga desempenhar um bom papel de aluno ali, ser bons comunicadores em francês. E eu quero que você que está me escutando agora, eu quero que você saiba que você é totalmente capaz de ser um bom comunicador, uma boa comunicadora em francês. Seja em uma viagem internacional para conseguir entender as pessoas e saber responder exatamente do jeito que você gostaria, do jeito que você fala em português. Conseguir resolver os seus problemas, comprar bilhetes para passeios, fazer tudo o que lhe é permitido e até aquilo que não é. Porque você sabe utilizar o idioma, porque você domina a arte de falar francês. É incrível quando a gente domina o idioma, quando a gente sabe usar, quando a gente consegue resolver os nossos problemas sem depender das pessoas o tempo todo, porque é de fato uma chatice depender o tempo todo das pessoas, e também de inteligência artificial, Google Tradutor o tempo todo. O importante é você saber se comunicar, é você saber se expressar, como você se expressa em português naturalmente no seu cotidiano. Para mim, isso é de fato uma grande realização. Quando eu olho para mim e quando eu olho para os meus alunos e eu vejo progresso, eu vejo resultado. Mas isso é um trabalho de muito tempo. Isso é um trabalho de anos. Muitos anos de estudos, de dedicação, de especializações, de graduações. Não é da noite para o dia que isso acontece. E aqui eu não posso nem romantizar. Eu não posso nem dizer para você que você começa a aprender francês hoje e amanhã você já tá fera no negócio. Não, porque não é assim que acontece. As boas coisas levam tempo para acontecer. Mas eu tenho certeza que se você começar do jeito certo, você consegue evoluir, você consegue chegar exatamente onde você quer chegar. Sabe por quê? Porque estudar francês é algo que vai demandar dedicação, tempo da sua agenda. Então você precisa colocar isso como prioridade na sua vida. E quando você decide finalmente que você vai aprender, meu amor, ninguém te segura. Ninguém. Solta as amarras, você é livre como um pássaro. Quando você decide aprender e você se joga, você tem liberdade, você tem autonomia para se comunicar no idioma, e isso de fato é maravilhoso. Quando o outro olha para você, faz uma pergunta, você sabe responder perfeitamente em francês. Você não precisa perguntar se a pessoa fala português, se ela fala inglês. Não, você vai falar no idioma da pessoa, porque você sabe, porque você é capaz. E a vida acontece agora. A comunicação é na hora. Se eu te fazer uma pergunta, eu não vou ter paciência de ficar esperando você pegar o seu celular e ver o que ainda, escrever o que eu falei, para depois você pesquisar como você vai me responder, para depois você tentar falar. Porque não é assim que acontece. Não é assim que tem que ser. A comunicação é eu e você. Igual está sendo agora. Eu estou falando diretamente com você e você me responde. A nossa língua materna é o português. Eu faço uma pergunta, na hora você responde. Assim precisa ser no francês. E é essa a experiência que eu gostaria de te proporcionar. Eu gostaria que você soubesse que sim, você vai conseguir se comunicar em francês, sem precisar ficar utilizando o Google Tradutor o tempo todo. Sabe por quê? Porque você consegue, porque você é capaz. E é por isso que nos próximos dias eu vou fazer um evento totalmente gratuito, que vai ser um encontro ao vivo comigo, vai ser pelo YouTube, e eu estou planejando
um material incrível para que você possa entender de fato como funciona isso. Perguntas e respostas em francês, o que a outra pessoa pode te perguntar e como você pode responder em situações de viagem, em situações do dia a dia, situações que você realmente vai precisar utilizar no cotidiano. Então, se você quer participar dessa aula que vai acontecer nos próximos dias ao vivo comigo, digita aqui nos comentários dessa live super aula, porque aí eu vou mandar o link de inscrição diretamente no seu direct para que você se inscreva e participe junto com a gente. Vai ser um evento maravilhoso e vai ter muito conteúdo de francês. E lá você vai poder fazer as suas perguntas, eu vou te responder ao vivo. Vai ser um evento maravilhoso. Então, se você tem uma viagem programada, quer chegar lá se comunicando em francês, pelo menos o básico, porque saber o básico é essencial. Ir para um país de língua francesa sem falar o idioma, como que você resolve os seus problemas, né? Como que você consegue resolver tudo das coisas que você vai realmente precisar? E você só precisa saber pedir uma comida num restaurante, pedir uma informação na rua, caso você não saiba, pedir ali um Uber, ter uma comunicação ali com o Uber, pedir ali a informação que você quer e saber o que a pessoa está falando. Chegar em um restaurante, conseguir manter uma conversa com o garçom sem dificuldade. Se familiarizar, fazer amigos, fazer parte. Então, essa é a experiência que eu gostaria de proporcionar para você que está aqui me assistindo hoje, que está me dando esse privilégio de compartilhar o conhecimento contigo. Então, digita aqui nos comentários dessa live super aula e eu vou enviar no seu direct para que você possa participar junto com a gente desse evento que vai ser lindo demais. E eu gostaria de te dizer que se você realmente quer se comunicar no seu dia a dia com as pessoas, entender o que elas estão dizendo contigo, não tem muito segredo. Você não precisa estar no nível avançado para você conseguir se comunicar em francês, você não precisa. Se você estudar de maneira precisa, focado exatamente naquilo que você vai utilizar, você tem sucesso. Porque quando a gente foca, vamos supor, você vai passar por uma situação em que você vai ter que conversar com um garçom em francês. E aí você acabou de chegar no restaurante e o garçom disse assim: Bonjour, monsieur, vous avez une réservation? Uau, o cara falou em francês comigo. Claro, estou em país de língua francesa. E aí, como que eu vou responder? Porque entender é fácil, entender é tranquilo. Opa, aí na sua cabeça é assim, reservation, reserva, né? Agora, o que seria vous avez, hein? Nossa, vous avez. Mas eu entendi que é reserva, entendi. E aí você entendeu, mas como que você vai continuar essa fala? Como que você continua esse diálogo? Porque entender, beleza. Você consegue entender porque o francês, o espanhol, o português, o italiano são línguas românicas. São frutos da mesma árvore genealógica. Vieram do latim, então fica muito fácil e simples de você entender, até porque tem muitas palavras e expressões que são similares. Mas e na hora de responder? Será que você vai ter vocabulário? Será que você vai conseguir se inteirar daquilo que o outro te perguntou? Como você pode responder? E é por isso que você precisa saber palavras-chave. Palavras essas que você vai utilizar com as pessoas e elas vão conseguir te entender. Então, é por isso que nesse contexto que estamos falando do restaurante, você vai responder se você tem uma reserva ou não. E você vai continuar a conversa. A pessoa vai te perguntar se você prefere uma mesa, né, do lado de dentro ou do lado de fora, né, na varanda que seja. Você precisa saber se expressar. E se você só fala, por exemplo, português, já fica mais difícil, porque se a outra pessoa não falar, aí vai ser na base de gestos, né?
Aí você vai fazer gestos e tal, e você vai tentar desembolar da melhor maneira, mas não é o conveniente, porque você não precisa. Você até pode se comunicar assim, mas você não precisa. Simplesmente porque se você estudar o básico do idioma, você consegue evoluir, você consegue progredir e o melhor, entender e responder. Hoje, você que está me escutando agora, você conseguiria manter uma conversa, uma fluidez em qualquer situação em francês? Escreva aí para mim nos comentários, oui ou non. Sim ou não? Você conseguiria manter uma conversa com qualquer pessoa que faz uma pergunta aleatória para você na rua? Como que seria esse processo? Ia te dar aquele frio na barriga na hora de responder? Ou não, você já é desenrolado, desenrolada e você consegue responder a pessoa assim naturalmente, como você fala o português? Et alors? Et alors, maintenant, je voudrais savoir ta réponse. Oui. E é interessante porque para a gente aprender francês não tem muito segredo. A gente precisa estudar do jeito certo, conforme as nossas necessidades. Não adianta a gente estudar de forma aleatória, não adianta a gente estudar com conteúdos que não vamos utilizar no dia a dia. Não adianta. Oui. Tô vendo aqui nos comentários as pessoas falando. Flávio falou que não, Lauder também não, Vasti Michele falou não, Lucas falou que não, Dayana também não, Gomes falou oui, tranquilo, que é tranquilo, né? Jéssica Ferzini falou que não. Olha só, saiba que isso é normal, a gente sentir assim um frio na barriga, um medo na hora de responder, medo de falar errado e muitas das vezes até vergonha de falar com as pessoas. Vergonha, simplesmente. Ai, meu Deus, minha voz não é bonita. Ai, meu Deus, esse francês tá errado. Ai, meu Deus, acho que eu vou no inglês mesmo. Ai, meu Deus, por fim, não vou falar. Mas sabe de uma coisa? Você tem que tentar. Você tem que tentar. Porque se você não tentar falar, como que você vai saber se você conseguiria ou não? Essa é a minha pergunta para você. Se você não tentar, não tem como saber se você vai conseguir. E se você quiser falar francês de verdade mesmo, começando do jeito certo, você precisa aprender desde o seu primeiro dia de aula. Não tem essa de ficar enrolando para falar o idioma. Se você quer aprender de verdade, escuta o que eu tô te falando, vai por mim. Se você aprende um conteúdo hoje, você tem que aplicar. É aprender e aplicar sempre. E essa é uma verdade que eu trago comigo e compartilho com você. Aprenda e aplique. Eu tenho certeza que se eu te ensinar um conteúdo agora, você sai dessa aula sabendo o conteúdo e falando com as pessoas. E sabe por quê? Porque uma vez uma pessoa até fez uma pergunta: nossa, prof, como que eu faço para aprender francês? Porque, olha, eu já tentei vários métodos, gente, eu vejo as pessoas falando, pessoas que entraram até na mesma turma que eu, que hoje não estão falando francês, que estão falando francês e eu não. Eu não entendo, o problema é comigo, eu tenho problema com idiomas, eu não sou bom. E sabe qual foi a minha resposta? Não, não é que você não é bom com idiomas. Não é isso. O problema está no método. O método que você aprende o francês, ele diz muito se você vai de fato aprender ou não. Se você vai ou não chegar no seu objetivo de se comunicar no idioma. Então, quando você tem um método validado, quando você estuda francês e fala desde o seu primeiro dia de aula, você tem sucesso. Você evolui. Simplesmente porque você, por exemplo, aprendeu apresentação pessoal
e aplicou. Você não ficou só escutando pessoas falando sobre elas. Você entendeu qual é o conteúdo, quais são as frases mais utilizadas naquele contexto. A pessoa falou contigo e você sabe responder. Porque se eu te falar que a gente pergunta a pessoa o nome dela, por exemplo, como vous vous appelez? Como você se chama? E logo, eu digo para você que para falar eu me chamo, eu falo je m'appelle. Então, no meu caso, eu diria je m'appelle Aline. E logo, eu te faço a mesma pergunta, porque eu falo et vous, comment vous vous appelez? Você acabou de escutar qual é a pergunta para dizer como você se chama. Inclusive, se você não entendeu essa pergunta, nada dessas palavras, comment vous vous appelez? Tranquilo, mas com a resposta você vai entender a pergunta, porque a resposta foi je m'appelle Aline. Então, quando o interlocutor devolve a pergunta para você, você repete a expressão, não tem segredo. Porque eu vou dizer o seguinte, je m'appelle Aline, et vous? Eu devolvi a pergunta para você. E você está se lembrando daquilo que eu falei. Então, logo você fala je m'appelle e o seu nome. Se eu digo para você, vamos supor que eu estou conversando informalmente com alguém, e eu falo, quelle est ta nationalité? E aí a pessoa fala, je suis japonais. Je suis japonais. Et toi? Nesse et toi, eu já sei que a pessoa está utilizando o tu comigo, né? Conversa informal. E aí eu vou e falo, je suis brésilienne. Porque nós utilizamos o que ali? O verbo être para falar da nacionalidade. Então, quando você utiliza, por exemplo, o je suis, é eu sou ou eu estou. E logo você vai falar qual é a sua nacionalidade. Eu sou português, je suis portugais. Eu sou portuguesa, je suis portugaise. Eu sou brasileiro, je suis brésilien. Eu sou brasileira, je suis brésilienne. Etc. Porque são várias as nacionalidades. Então, se você está prestando bastante atenção no que eu estou falando com você, você vai ter muito sucesso. Você pode aplicar isso que eu estou te falando em qualquer contexto. Se você aplicar isso que eu estou te falando em qualquer idioma que você estiver aprendendo, você vai ter sucesso. Você está conseguindo me entender até aqui? Agora eu gostaria de saber. Quem tá conseguindo acompanhar essa ideia? Porque às vezes eu dou uma viajada, tá? Às vezes eu vou profundamente, tá? Nos temas aqui, porque como eu sou uma verdadeira apaixonada pela língua francesa, eu amo falar o que estou falando agora. Então, às vezes eu viajo e vou a fundo, mas eu quero saber se você tá conseguindo entender. Digita para mim aqui nos comentários oui, se você tá entendendo, e non, se você não tá conseguindo entender. Digita aí para eu ficar tranquila, porque se você não estiver entendendo a ideia daquilo que eu estou contando aqui, compartilhando contigo, eu explico novamente. Porque eu sou professora, né? Você sabe que eu sou professora, né? E o coração do professor é assim, quando ele sente que o aluno não está entendendo muito bem, ele explica de uma forma diferente. Oui, olha só, Sabrina falou oui, Lauder também, Michele, no meu caso oui, Gomes também, Dayana também falou que oui, que bacana, gente, fico feliz de saber que vocês estão acompanhando essa ideia, porque é de fato muito importante. E todas as vezes que a gente vai começar a estudar um idioma, a gente pode aplicar o mesmo que a gente aprendeu no idioma inicial, para a gente ter sucesso, para a gente seguir exatamente o mesmo caminho. Oui. Gisélia, aqui também falou que oui. Gisélia é minha aluna. Gisélia, é você, minha aluna? Ou é outra Gisélia? Flávia também falou que oui. Ai, que bacana, gente. Tô feliz demais que vocês estão conseguindo entender. Olha só. Todos os dias
a gente tem a oportunidade de ser pessoas melhores. Todos os dias a gente abre o olho e a gente fala, uau, tô vivo, tô, né, pronto para mais uma, entendeu? E eu gosto de dizer para os meus alunos o seguinte, se todos os dias você tá ali, você acorda, você fala, hoje eu vou estudar um pouquinho mais de francês. E o fato de você saber que você precisa estudar francês te torna uma pessoa mais constante. E quando você é constante no idioma, você tem resultado. E o que nós, adultos, queremos? Resultado. A gente quer investir o nosso tempo e o nosso dinheiro para ter resultado, sim. Eu não vou falar com você que a gente não quer ter, porque esse é o objetivo, a gente quer chegar na fluência em francês. E o que é fluência, na verdade? Porque tem uma grande diferença entre fluência e proficiência, que dá uma live para um outro dia. Mas você consegue ser fluente dentro daquele conteúdo que você está estudando. Inclusive, se você aprender no curso básico de francês, você consegue ser fluente no básico. Você consegue ser fluente dentro daquilo que eu estou te ensinando. Vamos supor que eu estou falando aqui sobre passé composé, tá? Que é o bicho de 7 cabeças para muita gente, mas eu estou aqui para te dizer que não é. Não é, tá? Então, vamos supor que eu te ensinei tudo sobre passé composé. Logo, você fez exercícios, você praticou com aula de conversação, e aí você conseguiu ler textos, escutar podcasts, conversar com seus amigos, conversar comigo no passado. E aí, eu digo pra você com toda certeza que você consegue ser fluente no passé composé. Assim como você consegue ser fluente em rotinas, em tempo livre, presente do indicativo, subjuntivo. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco, porque você consegue ser fluente dentro daquilo que você está trabalhando. Se você fizer um curso básico comigo, você vai ser fluente no nível básico. Não tem essa de que, eu aprendi algumas coisinhas. Não tem isso. Se você estudar o básico comigo, é o básico. Inclusive, você vai ter até certificado. É muito bom receber certificado, né? Porque não é só um pedaço de papel, mas é o seu esforço, né? É o esforço que você coloca todos os dias e quando você recebe, você vê que você conseguiu, que você tem capacidade, que você quer aprender o idioma e que você está no caminho. E outras vezes que você conseguiu concluir. Então isso de fato é muito bom. E algumas pessoas que eu converso no meu direct aqui reclamam muito assim, nossa, prof, eu não sei, mas eu não consigo, eu viajei, passei maior vergonha da minha vida porque eu não sabia falar francês. Eu chegava nos lugares, todo mundo falando e só eu que não falava, só eu que não conseguia fazer parte, me sentir incluída. Na verdade, eu me sentia um peixe fora d'água. Quantas vezes eu escutei isso aqui? Que a pessoa se sente um peixe fora d'água porque a conversa, gente, tá acontecendo ali. A conversa tá acontecendo, é vida real, entendeu? E não sabia responder, não sabia falar, não tinha vocabulário. Foi nessa de que entende, mas não fala e não conseguiu resolver as coisas direito. E isso acontece não é com uma pessoa ou duas, são com várias pessoas. Mas você não precisa passar por isso. Você pode estudar do jeito certo, começando conforme manda o figurino. E é maravilhoso saber que a gente começa com um pensamento e quando a gente desenvolve aquela linha de raciocínio, né? Meu Deus, comecei. Meu Deus, eu tô conseguindo entender. Uau, tô falando francês. E é simplesmente um uau mesmo.
Nesse momento a gente se sente até mais feliz e realizados, né? Eu vou te contar uma coisa, eu me sinto muito realizada, uma das coisas mais gratificantes da minha vida é quando eu, Aline, vejo que o meu aluno, a minha aluna, está conseguindo se comunicar em francês. Essa é uma das minhas grandes realizações, porque eu já fui aluna. E eu, enquanto professora de francês brasileira, eu sei exatamente todos os níveis que você passa. Eu entendo perfeitamente quando você fala que entende, mas não fala. Eu entendo perfeitamente quando você diz que está buscando vocabulário, mas não consegue formar suas frases. Eu entendo também quando você diz que tá complicado, que tal pronúncia é difícil e que você não consegue. Mas eu sempre vou te dizer que você consegue, porque eu sei que você tem essa capacidade. Eu não só vou dizer que você consegue, como vou te provar. Porque se eu conseguir chegar até aqui, você também consegue. Quero te mostrar que isso é possível. E a gente vai caminhando. Aos poucos a gente chega lá. E se você parar para pensar, não é tão complicado assim. Se você fazer o esforço de estudar todos os dias um pouquinho de francês, se todos os dias você sentar a bunda na cadeira e falar, esse é o meu momento, essa é a minha hora de estudar, você consegue. Porque a disciplina é a chave do sucesso. Se você é uma pessoa que gosta de vídeos, assista vídeos. Se você gosta de ficar navegando ali, surfando na internet, gosta de ficar no Instagram, assista conteúdos também que falam sobre o idioma. Aqui no meu perfil, por exemplo, tem vários conteúdos de francês que eu ensino de forma rápida, simples e prática esse conteúdo, para você se comunicar no seu dia a dia, em viagens, no trabalho, porque eu estou aqui para descomplicar o seu francês, para te mostrar que é possível. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que algumas pessoas mandaram. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, tá. A Michelle falando, nossa, fantástico! Merci beaucoup! A Flávia Lourenço falando, oui, je suis brésilienne. C'est ça, moi aussi, hein? Je suis brésilienne aussi. Beleza. Deixa eu ver que teve mais um comentário aqui. A Vasti Michele falando o seguinte, nossa, você é fantástica. Tira nossas dúvidas e realmente explica tudo direitinho. Oh, que bacana ler esse comentário aqui, hein? Fico feliz de saber que você, Michele, e os demais também estão conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio, porque tudo que eu compartilho aqui é de extremo valor. E se você começar a aplicar hoje no seu dia a dia, você já vai começar a ter resultado. A Flávia tá falando assim, nossa, eu tenho muita vergonha. Flávia, olha, eu te entendo, porque eu já tive vergonha também de me comunicar com as pessoas e soar de forma errada, de me comunicar e as pessoas não conseguirem entender aquilo que eu tô falando. Então, quando a gente está começando a aprender a língua, a gente passa por isso. A gente passa por esse processo. Só que você tem que mostrar para os seus medos e para a sua vergonha que quem manda é você, mulher. Quem manda é você. Então você não precisa ter vergonha. Na verdade, você tem que ser sem vergonha. Porque se você vai viajar, você precisa falar com as pessoas sem medo, sem vergonha. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? A gente consegue ultrapassar essa barreira, a gente consegue quebrar essa barreira, na verdade. Acho que a melhor palavra seria essa. Porque vergonha, às vezes, a gente tem mesmo. Da pessoa não entender, a pessoa, às vezes você falou alguma coisa errada, mas faz parte do processo. Então fica tranquila, porque você vai conseguir chegar em um momento em que de fato você vai falar francês. Oui? A Gomes falou o seguinte, je souviens au début, je commence à changer mon portable d'idioma pour français.
Et depuis, je commence à voir vidéo e filme français. Traduzindo, o que a Gomes Nair falou assim, ó, eu me lembro do começo, eu comecei a mudar o meu celular de idioma para o francês. E depois eu comecei a ver vídeos e filmes em francês. Esse depuis é só um pequeno ajuste, tá? Não tô aqui para ficar corrigindo o tempo todo não, tá? Só um pequeno ajuste que o depuis significa desde e não depois, tá? Porque o depuis ele é um falso amigo, faux ami. Então, depois a gente fala après en français, oui? E depuis, desde. Quando eu falo, por exemplo, je étudie le français depuis 2015. Então, eu estudo francês desde 2015, oui? Depuis, desde. Agora, après, depois. Après, j'ai commencé à voir des vidéos et des films français. Então, ela disse que começou, né, a ver vídeos e filmes em francês. E isso, de fato, acelera o nosso processo de aprendizado, porque você vai estar em constante transformação com o vocabulário que você aprende. Principalmente se os vídeos, séries e filmes forem legendados, sous-titré, porque aí você escuta e logo você lê e fala, uau, essa palavra significa isso, né? Mas não é só isso. Depois você vai inserir nas suas conversas com as pessoas. Porque de nada adianta a gente só ficar lendo e tal. A gente precisa aplicar. Então, juntar a forma passiva da forma ativa é muito eficaz nos seus estudos. Eu faço isso todos os dias. Porque aqui eu peço sim para os meus alunos seguirem o que eu estou pedindo. Mas eu também faço. Entendeu? Porque eu sei que é uma coisa que vale muito a pena, que a gente tem resultado, então vale a pena. A gente consegue chegar lá. Oui, a gente tem resultados, sim, satisfatórios. Acho que terminaram, né? Os comentários aqui. Então eu queria te dizer que às vezes, quando você está estudando um novo idioma, você pensa que é só gramática que você tem que aprender, decorar algumas regrinhas, algumas palavrinhas ali, mas não. Na verdade, você não precisa ficar focado na gramática se você quiser falar o francês. Você não precisa focar tanto assim. Você precisa focar em situações reais do dia a dia, situações que você vai passar. Se você quer ter uma boa experiência nas suas viagens, se você quer entender o que o seu interlocutor está dizendo para você, você precisa estudar coisas que realmente vão acontecer. Agora, coisas que não fazem parte da nossa realidade, você vai estar perdendo seu tempo, lamento te dizer. E às vezes a gente perde tempo com conteúdos que a gente nem vai utilizar, nunca vamos utilizar. Então, se você tem uma viagem, por exemplo, você tem que aprender a pedir comida, a pedir informações. Você precisa aprender o vocabulário essencial do dia a dia. Aquilo que realmente é importante e que vai fazer diferença para você. É por isso que nos próximos dias eu vou fazer esse evento totalmente gratuito e vou estar ao vivo com você com muito conteúdo de francês. Mas para você participar desse evento, você precisa digitar aqui para mim, super aula. Porque se você digitar super aula aqui, eu mando para você no direct o link de inscrição para que você possa participar comigo. E como que vai ser essa aula, prof? Essa aula, primeiramente, vai ser totalmente gratuita, então você não precisa pagar R$1 para participar. Nós vamos focar no francês falado no dia a dia e viagens para que você fique craque, para que você consiga entender as pessoas e consiga responder também exatamente do jeito que você gostaria, te mostrando o caminho para que você consiga ter sucesso e falar francês com as pessoas dentro daquele contexto que você está trabalhando. Então essa aula vai ser genial. Quer participar ao vivo comigo? Então digita aqui nos comentários super aula, porque eu vou enviar o link no seu direct e basta você colocar o seu e-mail, colocar o seu número de WhatsApp e entrar para o nosso grupo, porque é lá que eu vou compartilhar os links,
os materiais e todas as informações para que você possa participar gratuitamente comigo. E você vai ver que estudar do jeito certo vai fazer total diferença na sua história. Porque dessa forma você não perde tempo com conteúdos que você não vai utilizar. E quando você entende as palavras-chave, você consegue se virar tão bem, você consegue chegar em um bar, pedir uma cerveja, chegar em um restaurante, pedir um vinho, né? Vai que você tá numa noite romântica ali com seu amor, e aí você pede um vinho ali, nossa, aquela coisa toda romântica, e falando francês, porque cá entre nós, o francês é chique, né? O francês é romântico e sexy. Não canso de me dizer isso por aqui. Então, se você fala francês, é o combo completo. Completo. Porque eu costumo dizer por aqui também que comunicação é poder. É você poder se comunicar em qualquer lugar que você chegar. É você falar com as pessoas sem medo, sem bloqueios. Você não tem un blocage en français. Vous pouvez communiquer avec les gens facilement en français. C'est pas impossible, hein? Então não é impossível, você consegue se comunicar sim dentro daquele contexto que você está trabalhando. E é por isso que você não pode desistir logo na primeira dificuldade que você tem. Porque estudar o francês não é só por estudar. Você consegue diversas oportunidades na sua vida. Simplesmente pelo fato de que você começou e não parou. Então já pensou? Além de uma viagem internacional que você pode fazer e viver a experiência do local, você conseguir fazer um intercâmbio férias-trabalho, você conseguir o trabalho dos seus sonhos ganhando em euro, sendo bem remunerado pelo trabalho que você já faz com excelência. E já imaginou que incrível que pode ser isso? Você pegar sua família e partir, simplesmente migrar para um local que você vai ter qualidade de vida, um lugar que você sempre sonhou, vivendo uma nova experiência. Ou simplesmente fazer um mestrado, que é importantíssimo, fazer o doutorado, se esse é o seu sonho. E cada pessoa traz dentro de si um objetivo, um sonho. O meu, por exemplo, era viajar. Era viagem. Eu queria isso para minha vida, mas eu queria chegar no lugar falando francês. Eu não queria ficar falando português o tempo todo. Eu queria falar francês. Só que eu conheço outros objetivos também. De pessoas que desejam fazer um intercâmbio, fazer uma especialização e simplesmente se comunicar de fato no idioma. Porque comunicar, a comunicação, na verdade, é poder. E o conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Anota isso no seu coração. Conhecimento é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. Nunca. Depois que eu entendi isso na minha vida, eu fui muito mais feliz, sabia? Eu me vi muito mais realizada e me especializando muito mais. Todos os dias eu acordo pensando em ser uma professora melhor. Melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui antes de ontem, mas todos os dias um pouquinho. E a gente consegue chegar lá, no nosso objetivo. Todas as vezes quando eu penso em algum obstáculo, que já foi para outros professores, né, para os meus colegas de profissão, ou alguns obstáculos e dificuldades que os meus alunos têm no processo, eu reflito. Como que eu posso melhorar enquanto professora? Qual o conteúdo que eu posso trazer para que essa pessoa consiga aprender melhor esse conteúdo? Se todo mundo pensasse assim, eu não sei se você que está me escutando pensa, mas se todo mundo pensasse dessa forma, a gente conseguiria ser pessoas melhores todos os dias, porque a gente está buscando isso. E é algo de dentro para fora. E se você quer mesmo ser
Um bom comunicador, uma boa comunicadora em francês tem que ser de dentro para fora. E o mais importante, você tem que estudar francês do jeito certo. E começando assim, você vai ter resultado. Você vai conseguir conversar com seus amigos em francês. Você vai conseguir entender as gírias, as expressões faladas no dia a dia sem dificuldade. Vai conseguir criar as suas próprias frases em francês sem medo de errar. Tá? A gente deixa a vergonha de lado, a gente deixa o medo de lado e a gente vai. A gente mergulha fundo no idioma, a gente vai fundo. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou muito intensa em tudo que eu vou fazer na minha vida. E com idiomas é assim também. Eu vou fundo no meu objetivo. E eu quero que você vá também, eu quero que você tenha uma boa experiência na língua. E aí, você quer ter uma boa experiência na língua? Me diz aqui, você quer entender as pessoas e ser compreendido? Diz aí pra mim nos comentários. Não é possível que só eu que fico pensando assim, nossa, eu quero ser uma pessoa melhor. Uau, quero ser uma mulher top de linha. Uma professora, uau, revolucionária. Me diz aqui, você quer isso para você? Entender as pessoas e conseguir responder, fazer um intercâmbio, conversar com seus amigos, fazer amizades, viajar. Escreva aqui para mim qual é o seu objetivo, escreva aqui nos comentários. Anderson entrou, tá falando bonjour, professeur. Salut, Anderson, comment vas-tu? Que bom! A galera tá comentando aqui ainda até agora, super aula. É isso, galera. Se você quer aprender francês e quer ter um encontro ao vivo comigo, nos próximos dias vai ter esse evento totalmente gratuito, então você realmente não precisa pagar nada. Não vou te cobrar nada por isso. Eu só quero a sua presença ao vivo comigo, porque eu gosto de energia, sabe? Eu gosto de interação. Entendeu? Eu gosto que me perguntem as coisas e eu gosto de responder. Eu gosto desse calor, assim, sabe? Então eu te convido a estar comigo nesse dia. 10 de julho, às 19 horas, horário de Brasília. Já pega papel e caneta, porque você vai aprender muita coisa comigo. E se você quer participar, digita aqui nos comentários, então, super aula, para que eu possa mandar para você o link de inscrição. Porque eu quero ver muita gente falando francês, eu quero te mostrar que você pode, eu quero te mostrar que é totalmente possível se comunicar nesse idioma sem dificuldade. E não tem essa da gente falar que não consegue, a gente consegue sim. Tá? Basta você ter força de vontade e fazer exatamente aquilo que eu estou te falando. Se você seguir as instruções, você consegue. Diana, aliás, o Jorginho Souza tá falando, très bien, super, que bom, Jorginho, é isso aí, fico feliz que você esteja acompanhando e gostando aqui da linha de raciocínio. Diana está falando, olha, o meu sonho é poder falar com a professora do meu filho e com as minhas madame sem o tradutor. Pois é, Daiane. Esse é o objetivo. Todas as vezes que você pensar, nossa, esse é o meu sonho. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você está viva para realizá-lo. Não precisa ser um sonho, pode ser a sua realidade. E isso de fato é muito importante. Você está me dizendo aqui nesse comentário que você precisa falar com o professor, a professora do seu filho. E o seu filho de fato é importante para você. As coisas que se passam na escola é importante para você, enquanto mãe. Você precisa saber o que está acontecendo, o que seu filho precisa, quais são as informações. E se você estuda francês, você consegue chegar nessa fase de entender
e de conseguir responder, manter uma fluidez ali, sem ficar com bloqueio, porque às vezes quando a gente sente muito medo, a gente bloqueia na hora de falar, a gente trava. Isso é super comum. Mas quando o idioma começa a soar mais familiar, aí você desapega disso, você solta as amarras. Então participa com a gente, Daiane, da super aula, para que você possa ver que é possível. E começando aos poucos, sem pular os degraus. A gente começa desde o nível básico, né? A gente vai aprendendo os principais temas e é tão gostoso quando a gente aprende, porque a gente vê que a gente está conseguindo desenvolver uma nova habilidade. Aprender um novo idioma é uma nova habilidade. Eu comemoro quando eu tô aprendendo e conseguindo conquistar alguma coisa na minha vida. Eu sempre comemoro. São esses pequenos detalhes, são as nossas pequenas conquistas que nos impulsionam. E eu quero que você saiba que se você tem o sonho de falar francês, você pode torná-lo realidade. Basta você querer. A decisão está na palma das suas mãos. Basta você ter uma boa conexão e ter boa vontade e estar ao vivo comigo para participar dessa aula que vai ser genial. Daiana ainda falou o seguinte: eu entendo, mas travo quando vou falar. Então, é o que eu acabei de falar, né? Eu nem tinha lido esse comentário ainda, mas é sobre isso. Não basta só entender. A gente precisa saber responder as pessoas também, porque senão fica um diálogo em que eu tô entendendo, mas na hora de abrir a minha boca para falar, não sai nada. Eu não consigo me comunicar, não consigo. Isso não precisa fazer parte da sua realidade. Você pode começar a estudar o francês básico e depois você vai para o intermediário, e quando você se assustar, você já vai estar no nível avançado. Mas só que tudo isso vai depender de constância no processo. Disciplina todos os dias de estudar um pouquinho francês. É isso que vai te levar adiante. É isso que vai fazer você falar francês de verdade. E é tão interessante que às vezes as pessoas entram com um objetivo de simplesmente falar. Eu quero falar porque o idioma é bonito. Aí no meio do percurso, sabe o que acontece? As oportunidades vão aparecendo e logo a pessoa já está fazendo um intercâmbio, logo a pessoa já está se mudando, a pessoa está fazendo uma viagem internacional. Gente, é gratificante. Aprender um idioma valoriza a cada vez que o tempo passa, a cada dia que passa. Aprender francês só valoriza, porque não é algo que você vai aprender hoje e amanhã você esquece, não é assim. O idioma você vai levar para o resto da sua vida. E se você começa a estudar o idioma desde o seu primeiro dia de aula, você tem sucesso. Você tem sucesso, porque é aprender e aplicar. É colocar o idioma na sua vida. Nair Gomes tinha comentado aí acima, é trocar o idioma do seu celular, porque ali você vai aprender os comandos facilmente, e ali aparece até os dias da semana, e aí você vai ver assim, olha, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, você fala, caraca, tô sabendo os dias da semana em francês, não acredito. E aí aparece os meses também, né? Então a cada mês aparece ali. Aí você fala, é isso. Esse é o mês de junho, esse é o mês de julho. Uau! E aos poucos, você já vai se familiarizando com esse idioma que é próximo da nossa realidade. Aparece ali lá meteor. Aparece praticamente tudo. Na hora de você escrever, aí aparece digitando. Na hora de você apagar, também aparece. São comandos que você utiliza no seu dia a dia. Fazer uma boa imersão no idioma também é importante, porque não adianta a gente só estudar de maneira passiva. A gente precisa trabalhar o nosso cérebro de maneira ativa. A gente mescla as duas coisas.
E quando você tem um método validado, quando você começa a estudar com foco na comunicação, com aquilo que você precisa, de forma bem pontual, bem assertiva, você consegue ter sucesso. Porque não adianta nada, por exemplo, se você tem uma viagem programada e você começar a estudar coisas nada a ver, coisas aleatórias, nada a ver, sabe? Que você não vai utilizar. Aí o que adianta? Você chega lá, na sua viagem, por exemplo, você só sabe aquelas frases lá do Duolingo. O Duolingo você sabe que é limitado, né? Eu não tô aqui para criticar, eu só tô falando que é legal até um certo ponto, mas que se você quer aprender um francês da vida real, daquilo que as pessoas realmente utilizam no dia a dia, você precisa ter uma base sólida. Se você tem uma base, você consegue evoluir muito mais rápido. Você sai do nível que você está hoje e você evolui progressivamente. E isso que é resultado. É por isso que no início dessa live eu falei para você que você precisa saber qual é o momento que você está, qual é o nível que você está e onde você quer chegar. E priorizar o idioma. Porque você quer evolução, você quer evoluir, você não vai estar estudando à toa, né? Eu tenho certeza que não. Heisen Black falou, bonjour, prof. Aline. Esse aqui foi meu aluno. Israel, é ou não é? Pela foto é o Israel, que foi meu aluno. Bonjour, Israel. Um beijo pra ti. Quanto tempo que a gente não se fala? É ou não é? Lembrando que Israel foi um dos meus primeiros alunos no presencial. Que bacana. Amo demais quando meus alunos aparecem aqui nessa live. Muito bom saber, porque é um caminho, né, que a gente percorre. E todo mundo tem um começo, assim como eu tive o meu também, né, enquanto professora. E você, enquanto aluno, você também tem um começo. E saiba que você vai evoluir. Vai ser maravilhoso ver a sua evolução. Oui? Anderson tá perguntando o seguinte. Você aprendeu francês antes de viajar? Ah, boa pergunta. Bonne question. Une minute, je vais répondre, oui? O bom é que essa garrafa aqui deixa a água geladinha, então já dá aquela boa refrescada, né? Respondendo aqui é o seguinte, o Anderson falou, se eu aprendi antes de viajar. Eu comecei a aprender francês em 2015. Em 2017, eu já estava dando aulas de francês. Olha só o que aconteceu. E nisso, quer dizer que eu aprendi o francês e viajei sabendo falar o idioma. Além disso, em paralelo, eu estava fazendo aula de inglês, porque eu ia passar um tempo na Suíça e aí, em vez do alemão, eu ia ficar em Zurique, né? Então se fala alemão, mas eu optei pelo inglês, porque o inglês eu ia conseguir me comunicar nos outros países que eu ia conhecer também. Então, acabou que eu fui falando francês e inglês. Então, tive uma ótima experiência. Então, foi maravilhoso chegar e colocar em prática tudo aquilo que eu falava com os meus alunos em aula. Tudo aquilo que eu ensinava, eu apliquei. Inclusive, o senhor, meu marido, teve que falar francês também. Eu coloquei ele para falar francês na França. A gente tinha alugado um apartamento bem ao lado de um mercado, um mercadinho maravilhoso, com frutas, verduras e iogurte. Nossa, que delícia, gente! E aí, eu levava essas coisas, eu fazia as comprinhas, né, e levava pro apartamento. Apesar que tinha cozinha, mas eu nem cozinhei, tá? Porque eu chegava tão cansada que eu comprava as coisas prontas e levava pro apartamento. E um certo dia, eu falei com meu marido o seguinte, é só eu que tô falando francês, né? Agora você vai me provar, você vai provar pra mim que você também aprendeu. Até porque você fez um intensivo de francês para viagem.
viagens comigo. Então agora você vai lá, você vai fazer essas compras e você vai voltar falando comigo em francês. E foi isso que ele fez. Porque eu sou dessas, eu sou esse tipo de professora e eu sou esse tipo de esposa também. Coloquei meu marido pra falar, falei, ó, agora você vai perguntar lá, quanto que deu, tá? Fala bonsoir com a pessoa, porque já era 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 32 minutos. Eu falei, ó, já chega bonitinho falando bonsoir, pergunta quanto deu, fala que você vai pagar por cartão de crédito. E eu, meu bem, meu amor, eu não vou te orientar em nada. Você aprendeu comigo, você vai lá e você vai aplicar. Gente, foi tão lindo. Mas eu sou muito desastrada, porque eu não consegui gravar. Eu fiquei tão emocionada de ver o homem falando francês, que eu não gravei, não. Eu devia ter gravado para postar, porque foi muito legal, gente. Nossa Senhora, muito bom. E viajar falando o idioma te dá mais confiança, te dá mais segurança. E eu gostei tanto que ele começou a conversar lá com o cara. Eu falei, gente, ele tá conversando mesmo com o cara. Uau! Entendeu? Eu me senti assim, uma esposa muito legal, entendeu? Que ensina o marido mesmo, ensina direitinho. Aí eu ainda falei com ele assim no final, tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir. Você estudou com uma ótima professora, meu amor. Dei aquele beijo e levamos as frutas, verduras, legumes e iogurte para o apartamento. Foi um dia sensacional, até porque foi o dia em que eu conheci o Musée d'Orsay. E nesse dia estava tendo uma exposição do Van Gogh, gente. Era meu sonho em vida ver uma exposição dessa. E foi no museu e a gente ficou 1 hora lá, entendeu? E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então lá na fila eu já estava fazendo amizade com geral. Tava falando francês lá com geral, meu marido gravando. Eu falei, pode gravar aí. E aí tirei foto com a galera, nossa, fiquei encantada, gente, com a exposição. Gente, é muito bom mesmo. Mas só que tem uma coisa, se eu tivesse ido a Paris sem falar francês, a experiência não seria essa. Seria completamente diferente. Porque todo lugar que eu vi, tinha algum francês falando com alguém assim, pardon, je ne parle pas anglais. Je parle français, je suis français. O tempo todo, cara. O tempo todo. As pessoas tentando resolver os problemas, resolver as coisas, e não conseguiam, porque estava falando inglês, e eles queriam o quê, os franceses? Que as pessoas falassem em francês. Porque, querendo ou não, é a língua local, né? Você não é obrigado a falar o francês. A verdade é essa, você não é obrigado. Você viaja, vai ter ali a sua experiência, só que se você viajar falando o idioma, a sua experiência é muito mais enriquecedora. Sem sombra de dúvidas, você consegue resolver qualquer coisa que você quiser. E assim foi a minha experiência também. Que eu gosto sempre de compartilhar alguns trechos que marcaram mais a minha vida. E uma coisa engraçada, eu vou compartilhar uma coisa engraçada que aconteceu. Eu entrei em uma loja de sabonetes. Nossa, aquele cheiro de sabonete já tava vindo assim no meu nariz. Eu falei, nossa, eu vou levar uns 5, 6 pro Brasil. E aí eu entrei naquela loja, eu tava assim me sentindo, né? Que aquele dia eu tava falando muito francês e tal. Eu tava fazendo vários vídeos, tirando fotos. E aí, né? Já tava vindo uma moça toda sorridente pro meu lado. Eu ainda imaginei assim, nossa, será quem que é essa mulher, né? Será que ela me conhece? Ai, meu Deus. E aí, eu entrei na loja de sabonete. E ela vindo perto da porta. E aí eu virei pra ela e falei, bonsoir, madame. Sabe o que ela respondeu pra mim? Boa noite pra você também. Gente, meu Deus. Eu não acreditei, cara. Como que ela sabia que eu era brasileira? Entendeu? E comecei uma amizade ali com a mulher. Eu falei, não acredito. Eu falo bonsoir, ela fala boa noite pra você também. E olha que eu não tava falando português, hein?
quando eu cheguei assim de frente a essa loja. Então foi legal porque o brasileiro, ele reconhece o outro, né? É incrível isso. Lá no Jardim de Versailles aconteceu isso também. Tava lá para comprar um lápis, deixa eu ver se... Ah, encontrei aqui, ó. Aqui é tudo muito organizadinho, então eu encontro tudo. Eu fui para comprar esse lápis aqui, ó. E aí, eu gostei muito, né, e tal, só por causa desse carrossel aqui, ó. Não é um carrossel, é uma carruagem, tá? Falei errado aí. Então eu gostei e fui pra comprar uma caneta também, só que a caneta acho que não tá aqui não. E aí eu falando com o meu marido lá, não sei o quê, e falando, tentando falar com ele em francês, né, pra ver se ele tava entendendo o que eu tava falando. E aí a moça falou assim, nossa, eu também achei bem bonito esse lápis. Aí eu falei, porra, cara, como que ela sabia? Sendo que ela nem escutou eu falando português? Ai, meu Deus, isso aconteceu direto comigo no Jardim de Versailles, mas foi muito legal, foi muito interessante. Mas na maioria das vezes eu me comuniquei em francês mesmo, para poder entrar com as pessoas que estavam trabalhando ali, foi muito bom. E eu quero que você também tenha histórias para contar, que você consiga se comunicar com as pessoas sem medo mesmo. Você ter ali algo para você compartilhar depois da sua viagem. Do francês que você falou, que você gastou ali, que você foi chique. E você passou perto de uma pessoa e disse bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Ou que você entrou em uma padaria, fez todo o seu pedido em francês. Entrou em um restaurante chique assim, sabe? E conseguiu manter uma conversa com o garçom. Sem medo. Sem bloqueios. Até porque para isso você não precisa estar no nível avançado, né? Você não precisa. Não precisa. Você só precisa estudar de maneira focada. Precisa. Do jeito que tem que ser. O Anderson tá falando. Ah, tem sotaque de brasileiro. Você sabe. Ui, é sobre isso. Então, quando eu disse bonsoir, né, nesse caso, ela logo identificou que eu era brasileira. Eu falei, cara, essa mulher tá, né? Mas foram experiências, né? E eu gosto de trazer aqui pra você ver que é legal quando a gente vive experiências assim. Quando a gente pode conhecer pessoas, fazer amizades. Falar no idioma do outro é de fato muito importante, porque cá entre nós a gente gosta quando a gente escuta uma pessoa tentando falar o português, né? E nós somos muito calorosos, muito solícitos e a gente ajuda a pessoa a terminar as frases, né? Fala a palavra ali com a pessoa, então isso é de fato muito legal. E eu gosto quando eu vejo também uma outra situação, os meus alunos tentando se comunicar com as pessoas, os meus alunos falando francês, e isso de fato é incrível. Eu me sinto muito bem, inclusive eu comemoro. Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui. Tá. Diego lá em cima falou, bonjour, tudo ça va por aí? Adorei. Ça va très bien, et toi, Diego? Sempre presente nas lives, né? Seja muito bem-vindo. O Diego continua ali embaixo. Os alunos são a alegria da prof. É sobre isso. São a minha alegria, são parte de mim. Porque eu realizei o meu sonho e hoje vejo outras pessoas realizando o sonho delas a partir da linguagem. Então isso para mim é muito gratificante. Porque eu costumo dizer que a educação me escolheu. Então não tem jeito. Me pegou de jeito a educação, não consegui sair dessa área não, porque sou apaixonada, apaixonada. Então são sim minha alegria, confirmo. Israel tá perguntando, falando aqui, né, nos comentários, eu quero voltar para as aulas online. As inscrições estão abertas? Sim, Israel. As inscrições estão abertas e vou pedir para que você mande um direct para mim, para eu te explicar como funciona o curso, te passar mais detalhes, saber qual nível que você está hoje, se você continua aprendendo francês, estudando em casa ou não.
para que a gente possa bater um papo também e eu te passar mais detalhes de como funciona. E para você também que está me escutando agora, que tem vontade de aprender francês e que quer entrar para as novas turmas, é só você me mandar uma mensagem e logo eu também te explico como funciona. E para participar da super aula de francês, que vai ser um evento online e totalmente gratuito, que vai acontecer no dia 10 de julho, às 19 horas, horário de Brasília. Basta você digitar aqui, ó, nessa live, nos comentários, super aula, que eu vou enviar para você o link de inscrição lá no seu direct, para que você esteja comigo ao vivo e online. Porque nesse evento eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode conseguir se comunicar em francês de forma rápida, simples e prática para o seu dia a dia e para suas viagens. Então vai ser um grande prazer poder te mostrar que você consegue e que você pode ter uma boa experiência no país de língua francesa. Então eu agradeço a sua participação. Você que esteve comigo desde o início, você que tem acompanhado, né, as lives desde quando eu comecei até aqui, e te encontro todas as semanas, tá? No mesmo dia e no mesmo horário de sempre. Vou começar a fazer mais lives porque eu sei que vocês gostam. E é isso, basta você participar ou interagir, porque é assim que você vai aprender cada vez mais a se comunicar nesse idioma incrível. Muito obrigada pela participação e a gente se encontra na próxima. Oui, bisous, bisous et à la prochaine!